Olá, pessoal! Como vão aí, meus amigos? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje aqui, iniciando a semana em grande estilo, estamos aí com uma pessoa muito bacana, cristão, sobretudo, de bem com a vida, né? Passando para nós aí um grande exemplo na sua luta, né? Pela sua trajetória, pelo seu sucesso, sempre aí antenado com as coisas do momento. Hoje nós estamos muito felizes de trazê-lo aqui, é a primeira vez que ele está aqui conosco, espero que seja o início de uma trajetória. E, antes de tudo mais, eu vou agradecer aqui os meus amigos, principalmente aquelas, eu não vou falar individualmente, aí, os amigos que estão aqui pelo WhatsApp, inclusive, mas eu venho falar aqui com o pessoal que está no geral. Vamos lá. Hoje nós estamos aí agradecendo o pessoal de Portugal, minhas amigas queridas, né, que estão sempre aqui antenadas, da Espanha, meus amigos da França, nós temos aí uma turminha da Alemanha, nós temos aí a nossa querida Érica, que também passa informações de lá, o Lucas, que também um beijo para ele, que passa informações da França. Estamos aí também falando também do nosso amigo aqui do canal, Daniel D'Andrea, que vem sempre passando informações aí atualizadas dos momentos que nós estamos vivendo. E, em resumo, todos aqui do Brasil, porque nós temos uma grande multidão, né? Porque eu vejo assim os meus amigos queridos que estão sempre mandando mensagens, pedindo para trazer algumas pessoas aqui. Nessa semana nós vamos ter o Dr. Nasser, né, que vem falando sobre essa situação, né, na área médica também. Então, na quarta-feira, então eu vamos passando aí depois mais informações em seguida. Mas hoje aqui, excepcionalmente, fazendo aí uma grande avaliação de toda a sua trajetória, conosco aí o nosso querido Felipe Fulgozzi. Cadê você? Boa noite, Ana, tudo bem? Obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo que está em casa. É um prazer estar aqui com você. Muitos fãs aqui, viu, de você. Muita gente comentando aqui, no WhatsApp, obrigado, todo mundo falando muito bem de você. Fico Inclusive por feliz em você. saber. Muitos cristãos, tá? Porque o meu canal é muito aberto, tá, Felipe? Então, nós trazemos pessoas que são de várias religiões, e isso que é importante, as pessoas estarem pensando no comum também, mas estarem antenadas aí nesse momento mundial, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Sobre as regras, né? As regras do comando aí da NOM, né? Quando ela pega muito no nosso pé, e aqui no YouTube principalmente. Então, às vezes, a gente tem que moderar um pouquinho as palavras, mas está tudo certo, a gente vai seguindo, né? Esse é o nosso caminho de estar junto aí com o nosso coração ligado em Cristo, isso que é o mais importante, tá? Eu queria que você me falasse um pouco da sua trajetória, eu sei que é longa, mas a gente gostaria de estar sabendo um pouquinho mais como que você vê hoje Deus na sua vida. Bom, eu vou falar então não de trajetória profissional, né? Eu vou falar um pouco então sobre a minha vida nesse lado, vamos dizer, mais espiritual. Eu nasci numa família católica, mas que, vamos dizer, procurava respostas em outras tradições, né, no espiritismo, Sechonoye, de tudo um pouco, na verdade. Né? Então, igreja messiânica, pró-vida, enfim. Mas com 15 anos eu me converti, né, ao que eu digo, o cristianismo mesmo, né, a tradição evangélica. Eu falo isso porque antes eu, apesar da tradição católica, né, de ter sido batismado, né, batizado e crismado, eu não lia a Bíblia, eu não tinha um conhecimento pessoal, né, sobre o que a Bíblia dizia, e de certa forma a minha vida também não tinha um princípio moral e ético conduzido pelo que a Bíblia diz. Então,
era simplesmente uma tradição que não, vamos dizer, alterava em nada a minha vida, né? Eu não deixava de fazer nada, né, por conta daquilo que estava... Então, assim, eu dizia, né, que eu acreditava até um nível, assim, mas eu digo que a minha fé se consolidou realmente quando eu passei a conhecer, a ler, né, por moto próprio, não através de né, da tradição daquilo, apesar, né, inclusive porque às vezes quando eu ia na missa era muito mais o ritual, né, senta, levanta, né, a hóstia no final, e aquilo não me modificava, né, não me mudava em nada. Então, assim, né, a partir dos 15 anos que realmente, né, eu lembro que no primeiro ano eu li a Bíblia inteira 2 vezes, assim, enfim, e sempre, né, tenho o hábito mais ou menos de ler uma vez por ano, assim, e isso, né, te dá um embasamento histórico, né, te dá inclusive um entendimento desse relacionamento, né, de que Deus busca ter com o ser humano. E, por outro lado, também você entende que existe uma outra tradição, que na verdade são várias, mas que é basicamente uma, onde você que se salva, né? Você que busca através da sua evolução espiritual, né? E daí você tem milhões de práticas, mas que daí você fala, não, eu não preciso então de um salvador, na verdade, né? Eu não preciso de Jesus Cristo, eu não preciso do sacrifício dele na cruz, porque, afinal de contas, eu vou evoluir pelo meu próprio esforço. E isso remonta, né? Você tem várias tradições aí, e isso, se a gente for estudar, você falou de nova ordem, né? A implementação disso é muito em cima desse paradigma, né? E se a gente, né, ao longo da conversa, que se você quiser entrar um pouco nessa questão, assim, do que as pessoas que vamos dizer, né, estão implementando, né, e são os defensores do globalismo, que tudo isso, né, pode ter uma linguagem política, mas no final eles também creem, né, em várias coisas, e o que eles acreditam. E o paradigma deles é exatamente esse: é o homem chegar à apoteose por moto próprio, vamos dizer assim, né? Nunca reconhecendo a necessidade humana literalmente de Deus, de uma intervenção divina do Salvador, né? Então, são dois modelos completamente diferentes, assim, de como não só ver a realidade, mas como lidar com Deus, ou com, né, aquilo que, enfim, né? Para eles, muitos não têm nem essa questão de Deus, né? Nem esse conceito de Deus, assim. Como que você vê hoje a juventude, né? Porque a gente tem visto a busca por alguém, mas acho que hoje nós estamos aí com falta de heróis, na realidade, né? E essa busca de heróis, ela está sendo um pouco deturpada. Não sei, a sua idade, eu acho que você é muito jovem ainda. Não, eu tenho 47. Eu tenho 40, não sou tão jovem assim. Que beleza, hein? Nossa senhora, então eu estava achando que você tinha menos, bem menos. Então, mas mesmo assim, a busca da juventude hoje por um líder tem conduzido os nossos jovens para um lado muito antagônico ao que é o cristão, né? Então, assim, aquele que busca Deus, que busca não fazer mal para as pessoas e tudo mais. Então, eu vejo a juventude um pouco perdida, não sei se você vê isso também, né? E a gente precisa que os pais acordem um pouco, né? Nós temos aí a inteligência artificial tomando conta de tudo. Até que ponto o pai também, a mãe, não estão deixando um pouco para lá, só porque a criança dá trabalho, né? Não vou ficar cerceando, leva no restaurante e dá o tablet para o moleque ficar lá quietinho, vai na casa da avó, dá o celular para ele ficar vendo o joguinho, para ele ver os bonequinhos. Até que ponto isso daí está sendo legal também, né? Mas queria um pouco da sua forma de ver a vida desse lado. Não, exatamente, né? Vamos dizer, o seu diagnóstico é correto, mas o que a gente não pode deixar
de entender que isso é causado, né? E não é de agora, né? Você, pelo menos, vamos traçar desde os anos 60, pelo menos é mais antigo do que isso, mas assim, esse ataque vamos dizer, ao que a gente entendia como, né, a cultura judaico-cristã, o Ocidente, os valores, né, que, não, isso é coisa de, né, pensamento retrógrado, tradicional, não, isso é o que, né, o que sustentou e construiu a nossa civilização nos últimos 2000 anos, inclusive garantindo o conceito de direitos humanos e tudo isso. Se não houvesse, né, o cristianismo, não aconteceria isso, não haveria isso, né? Mas, então, assim, quando você lê a literatura, né, dessa galera, né, você entende que realmente para implementar um governo onde existe um controle absoluto de todo cidadão, de todo ser humano, você não quer pessoas emancipadas, pessoas que pensem de uma forma independente. Você quer realmente a palavra, enfim, mais chula seria emburrecer a população mesmo, né? Então, por exemplo, né, essas pessoas, elas acreditam, remonta historicamente, por exemplo, o que Platão dizia, né? Quando você lê, por exemplo, a República, Platão já falava que a criança deveria ser educada pelo Estado e não pela família, né? Isso séculos depois, né, milênios depois, o Marx fala a mesma coisa, né? Que o Estado deveria controlar, então, família, né? Vamos explodir a família nuclear, né? Vamos desintegrar a família nuclear. E, claro, se o Estado controla e educa, a gente vai doutrinar e formar um cidadão como a gente quer, né? Então, vou dar uns pulos aqui, tá? Só para... Pode ficar à Então, assim, vontade. né, É que eu estou vendo que você está querendo ser muito gentil com a plataforma do YouTube, né? Que toda hora, de repente, pode falar de alguma coisa ou de cortar. Não, enfim, mas também tentar traçar para o pessoal em casa que às vezes as pessoas veem as coisas acontecendo, né? Veem o efeito das coisas e às vezes não entendem a causa, né? Então, assim, porque a droga, por exemplo, você acha que não existe um controle, não existe, né? Então, assim, por exemplo, historicamente, o tráfico de droga sempre foi controlado, né? O uso de droga sempre foi uma ferramenta de ferramenta social, né? Inclusive dos próprios governos, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Então, a educação, né? Tem um livro aqui, deixa eu ver se que eu tinha. Por exemplo, esse livro aqui do Anthony Sutton, ele exatamente descreve como, né, as universidades, não só nos Estados Unidos, mas, né, no mundo, têm sido... Doutrina, né? Doutrina. Têm sido cooptadas, enfim, para implementar um sistema de pensamento que vai reforçar o que eles querem implementar politicamente, socialmente, né, inclusive de uma forma de uma falsa religião, enfim. Então, qual que é o objetivo final, né? É um governo global, tá? Então, isso remonta ao que o Manly P. Hall, né, por exemplo, dizia aqui nesse livro aqui, né, O Destino Secreto da América, tá? Então ele que era foi o maior acadêmico maçom do século passado, dizendo que os Estados Unidos ele iria cumprir um papel maçônico, né, de restaurar o que Atlântida tinha sido, né?
isso ligando com Francis Bacon, que escreveu New Atlantis. Então seria um governo totalitário tecnológico que usa tecnologia para controlar o cidadão, né? Então eu falei do Platão, né? Por exemplo, Platão dizia que democracia, na verdade, é um conceito errado, né? Porque a grande parte da população é burra, ignorante, e que ele dizia que o melhor governo era a tirania, né? E que os príncipes filósofos que deveriam reinar. E nessa época, Atlântida, né, Platão cita Sócrates, que recebeu de Solon, que recebeu, na verdade, de um sacerdote egípcio, né, falando sobre como, né, Atlântida havia sido destruída e tal. Isso, se a gente pegar o paradigma bíblico, né, isso realmente condiz com o quê? Com o que a gente lê sobre o dilúvio na Bíblia, né? Que antes do dilúvio havia uma sociedade tecnológica desenvolvida, mas que se corrompeu, né? Se corrompeu a um nível, inclusive, genético. Que, né, eu estou fazendo várias ligações aqui, que quando a gente lê no Evangelho de Mateus 24, quando Jesus fala que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé, não é interessante que coisas que nunca a gente ouvia, né, quer dizer, talvez as pessoas continuem sem ouvir, mas assim, né, que eu presto atenção nessas notícias, assim, coisas que ficava no campo a princípio da ficção científica tem se tornado realidade, como por exemplo, né, pesquisa genética, manipulação genética, edição genética, né, clonagem e quimera, né, quer dizer, misturar genes de espécies diferentes, de raças, e não só entre mamíferos, mas de classes diferentes, assim, de animal com planta, né, animal com inseto, enfim, coisas que você fala, peraí, mas isso não é literatura, não é ficção, isso está acontecendo. Então, assim, existe uma elite, né, que remonta a história, né? Esse livro aqui também é muito interessante nesse sentido, chamado, né, A Conspiração Gênesis 6, tá? Que né, por exemplo, o modelo, né, que não só o Platão falava disso, né, mas isso os hindus tinham também um modelo meio parecido. Ele falava, enfim, das eras, né, do ciclo de eras, né? Então, a intenção deles é retornar à era de ouro, né? E que eles, né, se baseiam todos por astrologia e tal, então que agora, depois de 2012, essa questão da era de aquário e tal, que a gente estaria saindo do ciclo de ferro para entrar no novo ciclo de ouro, né? Isso segundo a tradição deles, né? Então, o que eles acreditam é isso, né? Que a gente vai retomar essa sociedade, né, iluminada, né, e controlada tecnologicamente, né, onde o homem vai ser imortal através da tecnologia. E esse é o que eles acreditam, né, esse é o que eles querem implementar, né, e tem trabalhado, né, há bastante tempo. Eu estou pegando a parte, né, espiritual dessa galera, a gente pode falar da parte política também. Mas você tem o outro paradigma, que é o bíblico. A Bíblia diz o contrário, que novamente vai haver um juízo, né? Como o dilúvio foi um juízo, né? Naquela época com água, né? Inclusive daí a gente lê que Deus instituiu o arco-íris como um símbolo de que ele não iria destruir a terra novamente por água, mas que o próximo juízo seria com fogo. Então, não é, né? Então você fala, poxa, né? Mas nossa, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Então, assim, Deus é longânimo, né? Ele é paciente, ele quer restaurar o ser humano, né? Ele quer entrar em comunhão com o ser humano, mas ele não viola, né? Uma transformação. Mas ele não viola a vontade, né? O livre-arbítrio de cada um, né? Depende de cada um decidir, né? Se você quer isso, né? Quer entrar numa aliança com Deus, né? Através do
do que ele fez na cruz do Calvário, porque é Deus, Jesus é Deus encarnado, né? Ou você tem uma série de outras alternativas que são vendidas para o ser humano como possibilidade de, novamente, de salvação, de autossalvação, mas que, né, ao meu ver, né, não levam o homem para destruição, para desconexão de Deus, né? Enfim, eu não sei, não sei se eu estou respondendo aí mais ou menos também aquela visão, né, das tábuas da Geórgia, né, que antigamente foram lá colocadas, então que as pessoas estão esperando que aconteça tudo aquilo. Mas será que nós vamos ter aí uma mão divina para tentar nos salvar? Porque ele é misericordioso. Ele é misericordioso, gente, até um certo ponto, mas tem uma certa forma dele também eliminar aqueles que não estão agindo corretamente no nosso planeta. A Terra está aí chacoalhando, né, também agora. Nós temos aí os vulcões começando aí pelo fogo, né? Se acontecer mesmo aquele cinturão. Então, será que nós já não estamos tendo sinais? Não, com certeza, né? Novamente, Mateus 24 tem 4 evangelhos, né? Em 3, Jesus cita, né, como seriam o final dos tempos, né? Os discípulos perguntam para ele, e, por exemplo, ele sempre começa dizendo, né, que o que antecede a tribulação, que são 7 anos finais, ele chama de dores de parto, né? Ele dá essa analogia de que o mundo iria passar por uma época que ainda não é o final, porque o final é o juízo de Deus, então é o que a gente lê no livro de Apocalipse, mas que você já tem acontecimentos que antecedem, né, esses 7 anos finais, onde, na verdade, né, existem algumas linhas teológicas, mas, por exemplo, eu acredito que você falou, será que Deus vai resgatar, né? Sim, ele vai resgatar a sua igreja, né? Aquelas pessoas que exatamente entraram em aliança com ele, né? Na Bíblia tem essa tipologia do noivo e da noiva. Então, Jesus é o noivo e a igreja, que é o quê? É a comunhão das pessoas aqui na Terra que acreditam, né, nele, que né, fizeram uma aliança espiritual, fazem parte desse corpo de Cristo. Então, a Bíblia diz que, né, a igreja vai ser levada, ela vai ser arrebatada antes desses 7 anos finais. E daí, enfim, vai ser um tempo na Terra que a Bíblia diz que nunca houve um tempo, nem antes, e nunca vai haver um tempo como aquele, né? Que é muito terrível, né? Eu não quero estar aqui para passar pelo que está descrito ali. Mas, enfim, então, assim, a gente está caminhando a isso. Existem vários marcadores proféticos, né, que mostram que a gente está, né, em direção a esse final da história, vamos dizer assim, né? Mas, de novo, né, toda vez que ele começava a falar sobre o final dos tempos, ele falava, olha, cuidado para que não vos engane. Por quê? Porque vai ter uma outra narrativa paralela que já está sendo, né, construída, para apontar, né, para uma figura, né, que vai se apresentar como Deus sem ser Deus, né, que vai se apresentar como o Messias, o Salvador, o cara que vai resolver os problemas, mas vai enganar aquelas pessoas que não tiverem um conhecimento próprio para conseguir discernir se esse cara ele está falando a verdade ou não, né? Uhum. Então, assim, né, a gente tem que entender que tem várias organizações que exatamente estão conduzindo, né, não de hoje, mas há séculos, né, o mundo para esse governo global. Né, e todo esse discurso que a gente vê de globalização, isso não é novo. Né? Eu tenho um canal no YouTube, por exemplo, que eu li já 2 livros do H.G. Wells, né, que foi muitas pessoas talvez conheçam ele simplesmente como autor de ficção científica, mas ele tem tratados políticos, né? E ele fazia parte da Sociedade Fabiana, que era enfim,
quase uma sociedade secreta, né? Não era secreta, mas assim, era ligado a Golden Dawn, que era uma sociedade esotérica, né, também lá na virada do século passado, em Londres. E ele tem 2 livros que eu li, né? Um que é A Nova Ordem Mundial, o nome do livro é esse, A Nova Ordem Mundial, e o outro é A Conspiração Aberta, onde ele fala claramente, ele fala, né, o que a gente está conspirando abertamente é para implementar uma nova religião global, uma religião ecumênica, tá? Espiritualizada, claro que, né, cristianismo a gente é contra, né? Isso é tudo fábula, isso é mitologia, e é uma religião global para a implementação do comunismo global, né? Então acabar com Estado-nação, acabar com o país, né? E a gente criar um novo modelo de governância, né? Que não é novo, como eu falo, se você conhece, né, a literatura deles, reintroduzir essa mitologia deles. Eles falam, não, o cristianismo é mitologia, mas eles têm, né, eles acreditam nas coisas que eles acreditam, que é isso, né? Eles literalmente acreditam nessa questão atlântida, né, que eles são os detentores do conhecimento, né, atlântico, das escolas de mistério que passaram, né, por vários impérios, né? Mas que é para isso, novamente, né? É o homem o homem não precisar de Deus, vamos dizer assim, o homem se chegar à imortalidade por si só, né? Então, e aí depende de cada um de nós. O homem sendo o próprio Deus. Exatamente, E daí, né, cada um vai de quem, né, do que cada um, né, a pessoa, de que lado você quer estar, entendeu? Né? Se você acredita nesse modelo, tudo bem. Por quê? Porque esse modelo geralmente não implica nenhuma mudança moral, entendeu? É aquela coisa, eu posso continuar fazendo aquilo que eu quero, né? Eu não tenho nenhuma reforma interna verdadeira, né? Ao passo que, né, o cristianismo diz que sem santidade, né, ninguém verá o Senhor, assim, né? Você tem que somos falhos, mas é isso. Primeiro a gente reconhecer a nossa necessidade, a nossa condição humana, né? E que eu não consigo, né? São esses 2 modelos que eu te falei, né? Um é da teose. Então você recebe a natureza divina dentro de você através, né, novamente, de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habitando em você, e isso vai te transformando a você cada vez mais ficar parecido com Cristo, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Que cada vez mais a gente tem que ser imitador de Cristo, né? Então a gente vai sendo cristianificado, vamos dizer assim. A gente vai cada vez mais o Espírito, mas é através do Espírito Santo, né? E o outro é assim, eu uso a tradição hermética, a magia, né? Para ir evoluindo, me aperfeiçoando, enfim. Então são modelos diferentes, assim, de busca, né, espiritual. Uhum. Como que você vê hoje o atual modelo econômico mundial, né? Porque a gente sabe que nós estamos aqui esperando algumas situações lá de fora, né, do outro país, para que aqui possa haver também alguma coisa. Se esse modelo político nosso, nós estamos tendo muitos questionamentos, né? E assim, as pessoas que seguem uma certa pessoa, vamos dizer assim, é perseguido, né? Então, quando nós acabamos vendo que aquele modelo socialista não é o ideal, aqui o nosso lado passa a ser perseguido por eles também, né? Então, é uma guerra de 2 mundos aí, né? Como que você vê tudo isso? O que é difícil, que eles fazem propositalmente, né, quando a gente fala de socialismo, a gente acha que o oposto disso são os banqueiros, né? Mas não. Quem patrocina o socialismo, historicamente, sempre patrocinou no mundo, são banqueiros, né? Eles criam uma dialética, né, para a gente não ver eles operando e a gente ficar preso aí numa polaridade, assim. Então, o que eles estão
agora, né, que a gente tá vivendo essa implementação é o que é da digitalização da moeda, né? É uma das coisas eu acho mais sérias, né? Porque com a digitalização da moeda, isso é um passo a mais para globalização da moeda, para uma moeda digital globalizada, unificada, né? E claro, né, para você ter um sistema de controle global, você precisa ter uma moeda global, né? Uma das coisas, né, para você conseguir governar globalmente é a mesma moeda de troca global, né? Então, um passo para isso é a digitalização da moeda, né? Então, agora, tem 2 semanas atrás, né, já tem publicações dizendo que, por exemplo, né, o Banco de Acordos Internacionais já está dizendo que eles querem até 2025 fazer com que todos os países passem a usar só moeda digital, digitalizar toda a troca financeira, monetária, enfim, né, toda a economia. E isso, por exemplo, né, quando a gente, novamente, por isso que eu falo, é importante conhecer a Bíblia, né, em Apocalipse 13, fala que vai ter um momento que exatamente, né, nesse governo global, né, de um líder político, né, de um líder religioso, que a Bíblia chama do falso profeta, que é o cara que vai, vamos dizer, apoiar, né, o anticristo, vai ser o cara que vai ser o conselheiro espiritual do anticristo, vamos dizer assim, mas que vai ter um sistema de troca de moeda, junto com uma tecnologia que a Bíblia chama de a tal da marca da besta, né, que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca, né? E ela fala os ricos e grandes e pequenos, ricos e pobres, né, livres e escravos, enfim, basicamente que toda né, a sociedade vai ter que, para quem naquele momento, mas isso a gente tem que entender que isso é dentro dos 7 anos da tribulação, né? Novamente, a igreja não participa disso, né? Segundo aquilo que eu acredito, né? Que eu creio. Nós estamos dentro desse tempo de 7 anos. Não, Nós não, já não. estamos. Isso, não. Nós Não? estamos, não. Esse tempo ele começa biblicamente quando em Daniel 9, né, no Velho Testamento, o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz que o anticristo ele vai fazer um tratado, né, um tratado político, né, com as nações e principalmente com Israel, entendeu? E isso marca o início da tribulação desses 7 anos, tá? Então, não, nós não estamos. O que nós estamos é o que Jesus disse que são as dores de parto que antecedem esses 7 anos, que exatamente já tem guerras e rumores de guerras, né? Terremotos, pestes, enfim, né? Mas que isso antecede, né? É como a grávida que está tendo contração, que ainda não chegou na hora do parto, né? Então a gente já está meio que sentindo isso e ainda não é o momento. Mas, assim, nós estamos caminhando, né? A gente já está muito. E é interessante que essas próprias organizações supranacionais que pertencem aos banqueiros, né? E não simplesmente são banqueiros, né? São pessoas que todas têm também, né, uma tradição esotérica, uma tradição luciférica, na verdade, né? Uma Não tem, a linhagem palavra é essa. sanguínea, né? Eles têm Hã? uma linhagem sanguínea também, né? Uma Também. linhagem sanguínea. Eles que patrocinam, né, ao longo do tempo a implementação dessa nova ordem, né, que então assim aí claro, né, que eu estou fazendo um resumão aqui, mas eles precisam modificar a sociedade de várias formas, né, para que as pessoas cheguem vamos dizer, abandonem aquilo que era antigamente o senso comum, né? Por exemplo, como família. Então, né, por exemplo, como que eles vão, ao longo dos anos, doutrinando novas gerações e novas gerações e novas gerações para verem a realidade que eles querem implementar como a normal, né? Então, por exemplo, né, a questão do feminismo começou principalmente com a segunda onda, mais os anos 60, assim, e a gente sabe que fazia parte do quê? Essa quebra da família nuclear, não é? E agora já vai além, já não é mais a questão do feminismo, a questão agora do não binário, né? Então é não ter gênero. Por quê?
porque eles são eugenistas. O fundo, não estão preocupados com mulher, não estão preocupados com, né, com quem é LGBT, não. É controlar a população, é reduzir a população. Você citou o Georgia Guidestones, né? Então, um dos pontos no Georgia Guidestones diz que a gente quer manter a população em 500 milhões de habitantes em perpétuo equilíbrio com a natureza, vamos dizer assim, né? Então, só nisso a gente já entende toda a agenda, né, de aquecimento global, do que eles vão usar isso para implementar o imposto de carbono, a taxa de carbono, né, para cada cidadão. Isso vai para quê? Então você vai poder consumir, né, um limite X mensal de carbono, enfim. Mas, né, no final é isso. Então, em vez da gente, por exemplo, né, forçosamente esterilizar uma população como fizeram já, né, século passado, você tem vários registros, né, da sociedade eugênica, você tinha partido eugenista em vários países, aqui no Brasil, inclusive, teve partido eugenista, né, você teve forçosamente, né, programas de esterilização em vários países até recentemente. Então, agora, né, ainda mais com rede social, né, é um escândalo, imagina como vocês vão esterilizar, quem que decide quem que pode ser esterilizado, quem que não pode, né? Então, se a gente implementar uma cultura onde o jovem não queira reproduzir, né, ele não queira dar continuidade à sua linhagem histórica, mais fácil, muito mais fácil, né? Então, e por que eu estou falando, né? Então, novamente, né, tenho, por exemplo, um desses organismos supranacionais que foi um dos fundadores foi o David Rockefeller, né, cofundado chamado Clube de Roma, já nos anos 70, né, isso não é novo, né, isso a gente remonta a Thomas Malthus lá no século XVIII, né, enfim. Então, era o quê? A gente, né, voltando ao Clube de Roma aqui em 1972, se eu não me engano o livro, a gente precisa controlar a população. De novo, né, o que o Georgia Guidestones, né, a gente tem que reduzir. Por quê? Porque, segundo eles, o que eles falam, a gente está indo em direção ao transhumanismo. A gente vai conseguir chegar à eternidade através de tecnologia. O homem vai conseguir ser imortal através de tecnologia. Então, não vai ter espaço para, né, se ficar nascendo gente. Né? Eu estou dando um resumão aqui para vocês. Então, assim, não, a gente tem que reduzir, né, a população. Esses comedores inúteis, como eles chamam, né, como o George Bernard Shaw já falava isso na década de 30, que era um socialista fabiano, que o Harry Kissinger repetiu isso, né, nos anos 60. Né, então, eles veem, olha, esse povo aí, a gente tem que fazer alguma coisa para que eles parem de se reproduzir. Então, assim, um livro muito interessante, se você quiser entender a cabeça deles, como eles veem essa sociedade ideal utópica, né, que eles querem implementar essa sociedade científica, né, coletivista, né, basicamente uma sociedade como aquilo que o Marx já falava no que ele escrevia, é o livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, tá? Que era da sociedade fabiana, não é à toa. Ele não tirou daquilo da imaginação dele, né? Aquilo eles conversavam, eles sabiam, né? O outro é o Bertrand Russell, socialista fabiano também. Né? Os dois, o Aldous Huxley e o Julian Huxley, né, irmãos, eles eram netos do Thomas Huxley, que era da Royal Society, que era o parceiro do Darwin, né? Ele era o bulldog do Darwin, no sentido que ele era o protetor, vamos dizer, intelectual do Darwin, ele que comprava as brigas assim na imprensa, né, na academia, para proteger o Darwin e tal, quando, né, ele trouxe a teoria da evolução, que na verdade não é dele, também é do avô dele, do Erasmus Darwin, que não é científica, na verdade é gnóstica, né? É espiritual, é um conceito metafísico que eles deram uma roupagem ali materialista, né? Para novamente secularizar, né? Faz parte de um programa de secularização da sociedade, né? No iluminismo. Enfim, então, no livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, ele já fala dessa sociedade onde todo mundo é de proveta. Você não tem mais... As pessoas não reproduzem mais de forma sexuada. É tudo reprodução assexuada em laboratório, onde eles controlam... se esse bebê ele vai ser da elite, ele vai ser um alfa, se ele vai ser, né, sei lá, vai ser um burocrata, se vai ser um beta, e se vai ser um trabalhador braçal, entendeu?
todo mundo é uma sociedade drogada, todo mundo depende de droga. No livro ele dá o nome de Soma, que então é uma sociedade dominada pelo hedonismo, uma sociedade tecnológica, né? E é isso que eles que eles querem implementar, basicamente, né? Então, assim, novamente, esse é um modelo que eles querem. Agora, eu acredito, né, que Deus sempre Deus é o autor da história e ele intervém na história, né? E a Bíblia já há 2000 anos, que, né, o livro de Apocalipse foi escrito, né, a revelação que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, né, já dizia, já apontava para exatamente essa mesma, né, isso, ele fala lá, Apocalipse 13, 14, dessa sociedade também, entendeu? Que é o que a gente está vendo, que é a implementação dessa infraestrutura, por exemplo, na questão tecnológica, né? 5G, para o quê? Para tudo poder ser monitorizado, então daí a internet das coisas, depois a internet dos corpos, né? Eles querem exatamente, a gente precisa ter uma rede, uma infraestrutura de coleta de dados, de transmissão de dados, para poder monitorizar cada cidadão. Eles querem, né, literalmente que cada organismo esteja preso na nuvem. Eles falam, você vai estar conectado, né? Né, se a gente vê essas tecnologias que eles querem implementar, como o Neuralink, né, eles chamam de BCI, Brain Computer Interface, né, uma interface entre o cérebro e o computador. No final é isso, é nos conectar, né, basicamente o que o filme, né, quem lembra do filme Matrix, é aquilo, que a gente seja preso na máquina, a gente seja, né, daí você está basicamente escravizado, né, você está controlado, monitorizado, né, então a gente está vendo o quê? Já um doutrinamento na população através dessa crise de doença, né, você já está o quê? Condicionando, através do medo, as pessoas com medo já sendo condicionadas a abrir mão da sua autonomia corpórea para, né, receberem, no fundo, o que vai desembocar em tecnologia no seu próprio corpo, porque eles querem novamente nos controlar a esse nível, né? Esse nível fisiológico, mas para mim vai além, né? É uma questão inclusive espiritual, assim, né? Porque, sim, né, as coisas estão ligadas, assim. As pessoas às vezes não têm essa noção, né, de que tudo está interligado. Uma briga, não, uma guerra espiritual, mas é também uma guerra material. Nós estamos aqui. Tu não pode falar a palavra guerra. Ixi, mas já falei. Bom, mas eu acho assim... Um combate. É um combate. Então, mas como você vê a interferência ou essa ligação que nós estamos vendo aí, geopolítica, já um momento geopolítico, dos países, né, da Xi, né, do Loirão, como que está esse negócio da eleição, ele fica, ele vai se apresentar. Você tem, assim, uma visão ou uma vontade, né, que nós estamos aí torcendo, né, para as coisas acontecerem, porque precisam de alguns starts, né, para que algumas coisas possam ser modificadas, e nós parece que nós somos a resistência aqui na América do Sul, Sim. né? E como que nós podemos... isso, né? A gente tem que entender que, assim, político precisa de dinheiro para se eleger, né? Político fica, geralmente, 4 anos no cargo, né? E muitas vezes, quando o político não obedece, eles já mataram vários. Eles acabaram esse ano de matar o presidente do Haiti, né? Então, mataram já o presidente dos Estados Unidos, né? Não é difícil matar um presidente, assim. Tentaram matar o nosso presidente. Também, né? Cientistas que eles acabam sumindo, morte misteriosa. Então, assim, olha, vou dar um exemplo, né? O Fórum Econômico Mundial, que é a organização, vamos dizer, que mais exterioriza os planos dele, né? Porque tem outras organizações que, por exemplo, né, o Fórum Econômico Mundial, ele diz o que eles resolvem, o que eles decidem internamente no Bilderberg, né, por exemplo. Só que o Bilderberg é fechado para a imprensa, inclusive, ninguém sabe de nada o que eles resolvem entre eles. Então, mas aí ele já exterioriza no Fórum Econômico Mundial, né? O lema
do ano passado, do Fórum Econômico Mundial, era Build Back Better, tá? Então, vamos construir novamente melhor. Então, peraí, nessa lógica, a gente precisa primeiro destruir, então. A gente quer implementar uma nova sociedade, então a gente precisa o quê? Destruir a velha sociedade, destruir o velho modelo econômico, o velho modelo político, a cultura. A gente tem que, né, estabelecer novos modelos de tudo, né? É isso que a gente está vendo. Então, assim, quem eram os líderes globais que usaram esse mesmo slogan? Então, por exemplo, Justin Trudeau no Canadá usou Build Back Better. O Boris Johnson na Inglaterra usou Build Back Better. O Joe Biden nos Estados Unidos usou Build Back Better. O Papa Francisco usou Build Back Better. Então, você vê que eles já estão alinhados, eles estão usando a mesma linguagem. Por quê? Porque é isso, eles querem implementar, que não é de agora, pessoal. Tem muita literatura aí já há muito tempo, onde eles deixam claro, só que as pessoas não leem, né? As pessoas não... Que é isso, é o governo global, é um governo global, né? E isso que a gente está vendo, essa crise também é o quê? No fundo é o quê? Para eles terem uma desculpa de ter acesso ao corpo das pessoas. Porque como que as pessoas, se eles falassem, olha, agora a gente quer que todo mundo aí seja controlado, se a população já tem, grande parte da população que já, na Europa, no mundo inteiro, que está indo contra isso, está vendo, né, isso é totalitário, isso, né, viola os meus direitos. Imagina se não tivesse essa desculpa do medo, né? Ah, não, você vai morrer se não fizer, né? A doença e tal. Então, assim, aqui no Brasil, falando sobre a gente, né? Biblicamente, o que a Bíblia diz? Isso vai acontecer, querendo ou não. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Eu espero que a gente ainda tenha mais 4 anos de uma pessoa que não está alinhada com eles, né? Que vai lutar para que, né, o Brasil seja para os brasileiros, né? Seja, né, o nosso trabalho, o imposto que a gente paga, reverta para o próprio Brasil. Mas o modelo da esquerda, que é internacionalista, que, como os banqueiros são internacionalistas, sempre foi internacional, né? Internacional comunista, né? Nunca. Então, quando, né, o PT teve aqui no governo, o quê? Era internacionalista no sentido de pegar os nossos recursos e distribuir, né, na área que o Fórum Econômico, que o Foro de São Paulo determinou que o Brasil ia ter que dar dinheiro, que era nas repúblicas latino-americanas e africanas. Então era basicamente assim, olha, isso aqui vai ficar a responsabilidade de vocês sustentarem, né, o comunismo nessa região do planeta, entendeu? Então, assim, mas, novamente, é isso, né? A gente tem esses dois modelos. Aí você tem alguns políticos que ainda estão indo contra isso, né? Você tem na Polônia, você tem na Hungria, né? E basicamente é isso. São os países que ainda não estão, né, vamos dizer, rezando a mesma cartilha, né? Toda a comunidade europeia tá toda globalista, né? A comunidade europeia é um modelo globalista, ela nasceu como um modelo globalista, né? E então, primeiro é isso, né? A gente, dos Estados-nações, a gente cria esses blocos continentais, e daí desses blocos continentais a gente cria um governo global. Então, né, novamente, eu espero, né, que a gente ainda tenha essa janela de oportunidade aí de mais 4 anos, mas cedo ou tarde isso vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque isso é bíblico, e eu acredito que a Bíblia é real, entendeu? Que ela, né, o que a gente lê é o que vai acontecer, mas não é para a gente ficar desesperançoso, quer dizer, né, porque a minha esperança não está nos homens, não está nos sistemas aqui. A minha esperança está em Deus, eu creio em Deus e que, novamente, né, eu não sei se é para a nossa geração, né, eu não sei, afinal de contas, bom, a gente não sabe, né, quando vai morrer ou não, né, mas o importante, por isso que eu falo, é cada um ter a certeza da sua salvação, né, de quando eu deixar de existir aqui, sendo uma morte natural ou sendo, né, na culminação dos tempos, se quando o meu tempo aqui se encerrar, eu vou
vou acordar onde? Na presença de Deus ou separado de Deus, né? Então, essa é a escolha que cada um tem que fazer agora, né? Esse é o momento de decidir com quem que você quer estar para o resto da eternidade. Eu acho que é o momento de nós fazermos as escolhas das amizades, aonde você está querendo trabalhar, o que você pode dar de contribuição para a sociedade de alguma maneira, né? Então, você fez aí grandes alterações na sua vida em virtude de ver o que você estava sentindo. Então, é sentir com o coração, né? Saber aonde você quer estar, com quem você quer estar, né? Isso é muito importante. Nós estamos vendo aí hoje muitas pessoas fazendo uma mudança da cidade para o interior, né? Nós somos uma terra de grandes vulcões aqui, né? Então o pessoal está tendo um êxodo, como nós estamos vendo em Nova York, né? As pessoas saindo das grandes centros e indo para lugares mais, uma pelo valor imobiliário, né? Que está muito caro, mas outras pela opção de estarem mais perto da natureza. Você acha que isso é uma tendência que vai acontecer, vai continuar assim até um bom tempo? Como que Olha, você está fazendo as suas escolhas? Isso é uma coisa que, na verdade, é antiga, né? Era o tal do Frigério Urban, né? Assim, já no Renascimento já tinha pessoas que deixavam, né, as cidades né, que tinham meio que se formado naquela época e voltado à natureza, né? Então, já há bastante tempo tem gente que se aposentava e queria, vou viver uma vida mais calma no interior, em algum lugar. O que muita gente tem se preocupado com essa questão hoje em dia é exatamente por os sistemas de controle serem mais fáceis de serem implementados na cidade, né? Inclusive eles têm, né, um modelo já de Smart City, né, enfim, né, já eu falei esse grid de controle, né, então, por isso que é mais fácil você juntar um monte de gente numa concentração urbana de uma densidade, né, demográfica grande e controlar todo mundo ali, né? Então, essa tecnologia que tem coisas assim que eles estão desenvolvendo, por exemplo, de o chão coletar dados, né? Poste coletar dados, tudo, na verdade, vai estar te monitorizando. Então, muita gente fala, né, eu vou para o campo, eu vou ter uma fazendinha ali autossustentável, eu vou, né, para não ser controlado, né? Mas, novamente, isso eu acho bacana, por exemplo, como uma opção de vida, se alguém quiser, eu quero ter uma vida mais natural, você é da cidade, tudo bem, mas isso não quer dizer que eu vou garantir, vou me livrar da perseguição que virá, entendeu? Porque, novamente, a Bíblia diz que isso vai ser global, não interessa se você estiver no Alto Xingu, o que eles já estão fazendo, por exemplo, é uma rede de satélites globais, né, várias instituições separadas, né, além das governamentais, né, como, por exemplo, o DARPA, você tem gente de iniciativa privada, como, né, a fundação do Bill Gates, por exemplo, né, tem um projeto de colocar satélites, né, o Elon Musk tem uma iniciativa de colocar 40 mil satélites, enfim. Então, imagina a gente estar né, cercado o planeta de um grid né, de satélites, né? Uma rede, e quando você vê a tecnologia desses satélites, assim, e a gente não pode esquecer que, né, que a tecnologia também cada vez vai aprimorando mais, mas eles já, você imagina uma coisa que está numa uma baixa órbita, mas assim, chega a ter uma definição de 5 centímetros na Terra, entendeu? Tipo, tem a definição de uma moeda, então, assim, as pessoas, não, eu vou conseguir fugir, eu vou escapar. Não, a gente, se as pessoas não entenderem que a questão é espiritual, né? Se eu ficar, achar que eu vou depender vamos dizer, de coisas materiais e soluções humanas, assim, não, o negócio é a salvação interna, você ter, e aí você tá descansado, porque você sabe, né, que a tua vida está guardada em Deus ali, independente do que aconteça. Então, assim, é um paliativo, né, essa coisa. Claro, qual que é a intenção da pessoa? Se a pessoa vai para o interior para procurar uma qualidade de vida melhor, ótimo, vá, né? Agora, se a ideia da pessoa, eu vou ir porque eu vou fugir, eu vou escapar da perseguição,
né, do futuro sistema totalitário, né, e do que no final vai ser do anticristo? Não, não é dessa forma. Eu acho que de alguma maneira a gente está ligado pela internet e tudo mais, nós precisamos de informação, celular, como que você vai chamar um médico se você está no meio do mato, como se você tem que ser autossustentável em tudo, né? Então, nós vamos precisar de estar conectados de alguma maneira. Mas agora, Felipe, eu não queria tomar tanto teu tempo também, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho atual, que hoje você se tornou um grande artista, com trabalhos aí muito bonitos, né? Colocando o seu coração de uma forma, vamos dizer assim, para os jovens poderem entender melhor os seus pensamentos. Como que surgiu essa ideia de você fazer esse conteúdo através dos livros, das histórias em quadrinhos? Na verdade, surgiu como roteiro de cinema, né? Eu me formei em cinema e comecei a escrever roteiros para cinema, mas ao mesmo tempo eu cresci lendo quadrinhos, sempre fui leitor, e chegou um momento que eu falei, bom, se cinema não é tão difícil de produzir, por que eu não transformo em quadrinho, que é uma coisa que eu gosto, né, e que emociona da mesma forma, inclusive eu acho que até às vezes engaja mais, né, porque quando você está assistindo um filme, você está passivo ali assistindo, né, quando você está lendo, você controla, né, o ritmo, você vira a página quando você quer, você admira uma arte ali o tempo que você quiser. Então, desde 2015 que eu tenho, né, feito esses livros, né, então tenho já lançado 5, né, que é o Aurora, o Caos, que aqui eu falo de tudo isso, né, dessa uma ficção científica, mas com teoria da conspiração, sociedades secretas, nova ordem mundial, muito estudo, muita pesquisa. Inclusive, esse aqui que eu escrevi em 2016, eu já falava de uma epidemia global, de um controle. Tem umas coisas Visionário você, né? Visionário. Enfim. Aí tem o Knock Me Out, por exemplo, também, que fala dessa questão do artista, né, e também das artes marciais, que é uma coisa que eu sempre gostei, que eu cresci fazendo, mas é um romance, na verdade, né? É um romance que passa nesse mundo das artes marciais. Eu faço uma homenagem a esses filmes inspiracionais como Rock, Karate Kid, onde, né, os personagens têm, né, através da disciplina, eles também conseguem vencer os obstáculos. É muito legal. Esse aqui, um outro dia eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, é uma história onde eu abordo tudo que o jovem enfrenta hoje em dia, quando ele entra na maioridade, então as decisões, desde trabalho, né, relacionamento, namoro, mas uso de drogas, dependência química, política, abuso sexual, então é uma história também que eu gosto muito. E o Comunhão, que é um suspense, é um thriller, né, bem assim, o pessoal que gosta de, né, fortes emoções, mas sobre como você vencer o mal, como você encarar o mal face a face, não perder a esperança, não perder a fé, mas vencer, né, literalmente as dificuldades, mas aqui num nível alto, assim. Então, esse material que eu faço com muito carinho, né, modéstia à parte, bem produzido, bem acabado, e é isso, né? Eu convido o pessoal que quiser conhecer, não compra na Amazon, pessoal. Arroba Felipe Folgosi, mas é tudo junto aqui, né? Não, é underline. Underline, tá. Arroba Felipe Folgosi, pode mandar um direct para mim no Instagram, que eu mando autografado para todos os estados do Brasil, outros países também. Tem a página do Aurora HQ. HQ é a abreviação de história em quadrinho, então tudo junto, Aurora HQ no Facebook. E, né, agora, inclusive agora para o mês de outubro, né, quem comprar o combo, que são as 5 revistas, eu vou estar dando de presente o pôster do Caos, tá? Então é um presente aí tanto para o Dia das Crianças, mas também para já preparar o pessoal que em dezembro eu lanço o final da trilogia do Aurora e do Caos, que se chama Ômega, né? Então vai fechar essa trilogia aqui, onde, né, novamente, se você... o que eu falei aqui, um pouquinho desse resumo, né, de muita coisa que eu li ao longo de décadas aí sobre essa estrutura de poder que quer dominar o mundo, eu coloco aqui nessas histórias bem detalhado, assim. Então é uma coisa muito... É um material introdutório muito legal, assim, para quem
nunca ouviu falar disso, assim. Então é bem bacana. E você teve que usar como argumentos, né, uma ficção, né? Então você está dentro desse gênero, justamente para Sim, poder falar o que você quer falar, né? sim, É isso que sim, é importante, sim. né? Isso que é interessante. Então eu acho, gente, que nada mais justo do que a gente poder estar com esses conteúdos aí, quem tiver filho, neto, que gostam de ver histórias em quadrinhos. Olha aí que bacana, né? Uma forma de você poder mostrar para eles algumas informações, que às vezes não dá para a gente sintetizar tudo numa live como essa aqui, né? Então, são muitas informações e nós estamos aqui moderando palavras, né? Vocês viram aí o Felipe sendo muito gentil, né? Em termos de estar controlando para falar algumas coisas. Então, eu acho assim que o mais importante é, dentro desse momento, nós estarmos despertos, porque esse despertar é individual, né? Então, todos têm que buscar conhecimento, porque não aí através dessas pessoas que já estão se colocando à mercê aí do ser maior, né, que veio aqui nesse planeta para nos dar lições e aí tentar ajudar a gente de alguma maneira a orientar nossas crianças, a estar junto com a família, que é esse o nosso propósito, né? E fazer esse Brasil um Brasil melhor. Eu coloquei isso aqui também, viu? Aí deixa eu ver, o dedo é esse. Aqui, os anjos, né? Protegendo o nosso país, protegendo toda a nossa nação, para que os nossos governantes possam dar um passo em prol de não deixar nossa bandeira ficar vermelha, tem que ser verde, é isso. E você gostaria de falar alguma coisa para a gente encerrar, Felipe? Adorei ficar Não, com você. eu agradeço, né, novamente, uma hora, né, não é muito tempo para a gente, né, falar com profundidade sobre essas coisas, então eu tenho um canal também no YouTube onde né, eu pego muitos livros, eu procuro ler os livros, né, no ar para as pessoas, né, às vezes livros que não são nem editados no Brasil, assim, para basicamente para passar informação, né, para que o pessoal entenda que, né, as coisas às vezes, né, novamente, a gente vê no jornal, as coisas aconteceram do nada, né, e a gente reage simplesmente ao que né, eles vão criando os problemas para conduzir a sociedade na direção onde eles querem chegar. Mas que, apesar disso, novamente, que Deus é o autor da história, então, que, né, as pessoas busquem ter um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Porque, na verdade, Jesus é Deus. Né? Jesus é Deus encarnado e que ele veio exatamente entregar, né, a vida por amor para resgatar a humanidade, para ter um relacionamento com a gente. Então, é por fé. Se você acreditar no seu coração e se você expressar isso, né, falar que eu acredito, né, eu confesso ele como o Senhor e Salvador da minha vida, né, então você é salvo, e aí você, né, tem a tranquilidade de que aconteça o que acontecer, né, por toda a eternidade eu vou estar em comunhão com Deus, na presença de Deus. É isso. Isso. Pedir ajuda ao plano espiritual através de Jesus, para que ele nos movimente no passo certo e conduzir a nossa vida. Isso é o mais importante. Então, Felipe, eu gostaria de agradecer a sua generosidade, a sua forma de vir até aqui também passar o seu conhecimento. Espero que quando você estiver aí no final da sua trilogia, né, que você vai estar lançando, vem aqui, coloca para a gente, né, para que possa ser possível da gente poder compartilhar de novo algumas histórias, alguns conteúdos que você está passando. Tenho certeza que vai ter um monte de gente aqui do canal que vai seguir o seu canal também, e a gente vai estar junto nessa jornada de despertar, tá bom? Então, Combinado, Ana. muito obrigada. Muito obrigada Eu que por você ter agradeço. com a gente. Fica com Deus, Felipe. Depois a gente vai se falando, que eu vou estar encomendando o meu, viu, gente? Então, vê se vocês também encomendam. Eu também quero autografar, certo? Pode... Combinado, combinado. Combinado, pessoal. Então, fiquem com Deus. Aguardem a live de quarta-feira com o Dr. Nasser.
que também vai estar trazendo muito conteúdo. Ele é um neurocirurgião, ele é um médico que estuda física quântica, mas também ele trabalha muito com a neurociência, então muito antenado com tudo que está acontecendo sobre as picadinhas, sobre esse controle. Vamos ficar atentos, vamos nos informar e vamos ajudar as pessoas a despertarem. Felipe, muito obrigada. Namastê para você. Obrigado. Boa Deus noite. em mim, saúde Deus que está em você. Boa noite e fica com Deus. Boa noite também.